Irmãos, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias para nós vermos dois versículos. Esses dois versículos me chamaram a atenção esta semana. E um deles, inclusive, Janaína utilizou na sua aula com as crianças e foi o que me chamou a atenção para também utilizá-lo esta noite aqui com todos os irmãos. Vamos ler, por favor, Salmo capítulo 20, Salmo 20, versículo 7. Então, espero dar um tempinho para que vocês possam abrir sua Bíblia em Salmo 20, versículo 7. E também Provérbio 21, versículo 31. Então, Salmo 20, versículo 7 e Provérbio 21, 31. Certo? Acho que já deu tempo todos abrirem. Vamos ler primeiramente o versículo do Salmo. Salmo 20, 7. Diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O outro, como já foi dito em Provérbios 21, o versículo é o 31, é o último versículo do capítulo 31 de Provérbios. Aliás, capítulo 21 de Provérbios. Diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Vamos ter mais um instante de oração neste momento. Senhor, voltamos à Tua presença, Pai, pedindo a Tua proteção e Tua orientação na condução desta mensagem. Abençoa, Senhor, que o que será dito aqui seja puramente a Tua vontade, o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Ajuda a todos os irmãos, a todos os membros congregados desta igreja. Em nome de Jesus, pedimos e te agradecemos. Amém. Pois bem, nestes dois versículos aqui, nós temos uma importante lição, que eu acho que todos nós já temos isso internalizado em nossas mentes e nossos corações. Sabemos que isso é o que há de mais valioso para todos nós, que é de confiar somente em Deus, confiar no Senhor. A primeira lição que nós tomamos aqui, claramente, é isso, que nós não confiamos em nós mesmos. Nós não confiamos em nós, não confiamos no nosso preparo, não confiamos na nossa força, não confiamos na nossa inteligência, não confiamos naquilo que nós somos, do que nos formamos, do que nós temos. Nada disso devemos confiar. O texto de Salmos diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Os textos, os dois se referem aqui, faz uma analogia com a guerra. E nos tempos antigos, os cavalos eram trunfo na guerra. Quem obtinha o maior número de cavalos, de carros, que eram as carruagens, as vigas, conduzido pelos cavalos, então quem tinha aquilo ali, quem tinha o maior número, ele tinha mais força bélica, tinha mais força ali nas batalhas, nas guerras. E isso fazia então com que pudessem os exércitos confiarem naquilo que tinham ao seu dispor. Quem não lembra, ou quem não viveu neste período, já estudou, pelo menos já viu algum registro de vídeo, em fotos ou textos sobre o caso da Guerra Fria, onde a União Soviética e os Estados Unidos estavam ali num grande confronto, mas não um confronto real de batalha. Mas a guerra era cada um tentando mostrar que era mais capaz do que o outro. E aí tinha, principalmente no lado soviético, aqueles desfiles, grandes desfiles com armamentos, com mísseis, com tudo, para dar medo no seu adversário. Enquanto que nos Estados Unidos também tinha a mesma coisa. No mesmo tempo tinha ali, além da corrida armada, tinha também a corrida espacial. Eram os dois ali mostrando quem poderia chegar melhor no espaço, mais rápido, e aquele processo de conseguir chegar à Lua foi um grande ápice. Então, foi uma grande luta e uma grande guerra, e essa guerra consistia em mostrar as armas. Então eles confiavam naquilo, nas suas armas, no que tinham ao seu dispor, e colocavam isso como sendo
algo que os colocava à dianteira, mais capazes do que o seu adversário. E é exatamente isso que o texto fala. Você confiar no seu armamento para mostrando que está preparado para combater e vencer o seu adversário. Por isso que diz, muitos confiam em carros, outros em cavalos. Então, naquilo que fazia a diferença no campo de batalha. E dizia, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. O texto, claro, mostra que faz um relato de Israel, nas guerras que Israel tinha com seus inimigos, mas não é um texto somente para os tempos de Israel, não só para aquelas batalhas naquele momento, mas é um texto para todos que confiam em Deus. Esses cavalos, esses carros, eles são hoje diversas outras coisas para nossas vidas. E eu queria que nós pudéssemos, cada um de nós, não olhar para o próximo, não olhar para o vizinho, não olhar para o irmão, não olhar para quem está de fora, quem está de longe, mas pensar em si e tentar enxergar o que seriam esses carros e esses cavalos nas nossas vidas. Muitos confiam em carros e outros em cavalos. Ou seja, está mostrando que enquanto uns confiam em alguma coisa, outros confiam em outra. Tem algumas pessoas confiando no seu preparo, enquanto se prepararam, enquanto se fortificaram para as batalhas da vida. E assim nós podemos nos confiar nessas coisas também. Nós somos seres humanos. Nós temos batalhas. Nós temos nossos inimigos. Às vezes os nossos inimigos, na maioria das vezes, não são pessoas físicas, mas são situações. Estamos vivendo um momento que nós estamos diante de uma batalha contra um inimigo. É um inimigo comum para todas as pessoas de todo mundo. Mas é um inimigo, é uma batalha, é uma guerra. E agora a gente entende em que nós confiamos para ganhar esta e outras batalhas ou outras guerras das nossas vidas. Quando eu era criança não, já adolescente, na escola, tem aqueles livros que os professores passam para a gente ler, né, e depois comentar ou fazer algo escrito sobre aqueles livros. E nesse tempo eu li um livro chamado As Batalhas do Castelo. E é interessante porque, eu não vou contar toda a história do livro, mas a história fala de grandes problemas que enfrentava um grupo em um determinado castelo. Não tiveram uma única guerra, uma única batalha armada com ninguém. Mas eles tiveram várias outras batalhas. Eles conseguiam vencer uma coisa, um problema, e vinha outro problema. Então, e essas eram então as batalhas do castelo. Quando se percebe o título, pensa logo que várias guerras ali, armadas contra inimigos. Mas os inimigos eram outros. E muitas vezes nós estamos, às vezes, procurando em nossas vidas essas batalhas com inimigos armados, quando na verdade nós temos nossas próprias batalhas, temos nossas guerras, e nós temos também as nossas armas para lidar com essas guerras. Então vamos enxergar as nossas vidas como sendo vida de batalhas e tentar perceber em nós mesmos que tipo de guerras nós temos e com que estamos lidando para vencer ou tentar vencer essas guerras e essas batalhas. Em quem nós estamos confiando? Então, conhecendo nossas batalhas, e eu vou citar algumas aqui, às vezes é um pecado. Às vezes nós temos um pecado que nós resistimos muito contra ele, lutamos contra ele, mas infelizmente aquele pecado está ali e por mais que a gente se arrependa, por mais que a gente lute para combater aquele pecado está presente e a gente sempre se coloca na situação de cair naquele pecado. Às vezes não é um pecado, às vezes é uma situação, um problema de saúde, um problema financeiro. Essas são as nossas batalhas. Às vezes é uma luta com um parente, uma desavença, algo que nos deixa tristes. Às vezes também essas batalhas são nossas lutas para conseguir um emprego melhor, conseguirmos avançar nos nossos estudos. Cada um de nós tem, com certeza, não uma só, mas várias batalhas. E para lutar nessas batalhas, nós temos nossas armas, nossos cavalos, nossos carros. E é exatamente aí que eu quero que a gente pense. O que é que nós estamos usando
para batalhar nessas lutas, nessas batalhas que nós temos? Que tipo de armas? O que é o nosso carro? O que é o nosso cavalo? E o que muitas vezes faz a gente deixar de fazer menção do Senhor nosso Deus para confiar nessas armas que nós temos? Eu vou repetir, algumas dessas armas são que as pessoas confiam na sua própria força. Eu sou forte, eu sou valente, eu sou destemido, eu sou potente, eu consigo, eu faço, eu posso, eu detenho, eu vou. E muita gente confia nisso. Tem aquela famosa frase atribui-se ao imperador Júlio César, né? Vi e venci. Então veja como tudo está na pessoa dele, né? Muita gente tem pensado, tem levado isso como sendo a sua vida em volta dessas questões. É a sua filosofia de vida. Eu vi, eu venci. Então eu. Estou confiando muito na sua força, naquilo que tem para vencer. E outras pessoas confiam na sua inteligência. Não, eu posso porque eu consegui, eu já estudei isso, eu já conheço bastante sobre esse assunto, eu tenho conhecimento suficiente e, claro que muitas vezes nós não fazemos isso, verbalizamos, mas nós temos isso no nosso coração. Eu não estou falando de situações que a gente fala, que a gente mostra, mas eu estou falando de situações que estão dentro de nós, que nós próprios estamos confiando, às vezes, na nossa própria inteligência. Porque eu já fiz muitos cursos, porque eu sou muito experiente nessa área, porque eu trabalho com isso minha vida toda. Não, isso aqui é a minha vida, isso aqui não tem ninguém que conheça mais do que eu. E é interessante, na vida prática, que às vezes no trabalho, né, muita gente se esforça, eu não estou dizendo que o esforço é inválido não, muito pelo contrário, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas muita gente se esforça bastante, estuda, se dedica, se especializa e de repente vem um concorrente sem o mesmo conhecimento, sem a mesma experiência, o mesmo preparo e consegue ter resultados muito melhores. E a gente fica pensando, mas onde está? Por quê? Eu me preparei tanto, eu sou tão mais capaz, eu conheço tão melhor e por que eu não consigo sobressair? Né? Porque muitas vezes nós estamos confiando também na nossa inteligência. Eu conheci muitos, e conheço também ainda, na carreira cristã, que confiam na sua própria capacidade de inteligência, que confiam naquilo que sabem, naquilo que conhecem, na sua destreza em percepção de matérias, e com isso se colocam como sendo suficientes e até acima de outras pessoas por conta dessa inteligência que tem mesmo, né? Não estou dizendo que não tem, não. Mas a questão não é ter ou não ter. A questão é a confiança. Estou confiando nessa minha inteligência, estou confiando nessa minha capacidade, estou confiando nesse meu preparo. Será que isso não é, para a minha vida, o carro e o cavalo? Então, nós não podemos, irmãos. O texto é bem claro, que não devemos nunca confiar naquilo que está à nossa disposição, aquilo que é nosso próprio. Devemos confiar inteiramente em Deus, porque o mundo todo está confiando na sua capacidade, naquilo que tem ou naquilo que é. Mas nós não precisamos confiar em nós mesmos. Nós temos o Senhor para batalhar por nós. Nós temos o Senhor para nos ajudar, para nos proteger. Então devemos confiar completamente nele, inteiramente, exclusivamente nele. Então não confiamos em nós mesmos, é a primeira coisa que o texto explica, que o texto mostra para nós. Também o texto mostra que nós, como já disse, confiamos em Deus. Para dar algumas coisas aqui, algumas referências que nós podemos confiar em Deus, só relembrando que todo mundo conhece muito bem isso, né? Não estou dizendo nada, não estou trazendo aqui assuntos novos para ninguém. Mas Deus, Ele criou o céu e a terra, não é? Fez tudo, Ele criou você, inclusive. Ele criou as coisas pelas quais é possível os problemas chegarem na sua vida. Deus não criou, claro, o problema. Mas, por exemplo, foi Deus que criou a vida. Então, se eu tenho algum problema na minha vida, então tudo parte a partir do que Deus criou.
Então, Deus criou, como Ele criou, Ele tem controle sobre tudo. Ele é soberano. Deus operou grandes milagres em Israel, pelo que nós estudamos no Antigo Testamento. Grandes coisas. Lembra a travessia do Mar Vermelho, lembra como Deus cuidou daquele povo no deserto. Lembra todos aqueles milagres feitos pelos profetas. Tantas coisas que Deus mostrou a sua capacidade diante daquele povo. E a Bíblia diversas vezes fala que essas coisas foram feitas para que nós possamos também confiar, para que nós possamos crer também. Devemos lembrar sempre que Deus tem poder para nos salvar. Nós confiamos nossa alma para Deus. Nós confiamos nosso destino eterno nas mãos de Deus, porque sabemos que Ele tem poder para nos livrar, para nos salvar. Mas não é só poder que Deus tem, não. Não é só força, não é só capacidade. Deus também tem cuidado. Deus tem amor. Quando Deus fez todos aqueles milagres, quando Deus fez todas aquelas ações, diversas vezes, como está escrito na Bíblia, não foi somente, claro também, mas não somente para mostrar o seu poder, a sua força, mas para mostrar o seu amor e o seu cuidado com as pessoas. Deus sempre providenciou livramento porque Ele ama. E veja o que Jesus disse, uma coisa que eu acho interessante, para nós que muitas vezes confiamos no que nós somos, no que nos preparamos, no que nos tornamos na nossa vida. Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando como devemos confiar em Deus nas pequenas coisas da nossa vida, das nossas ansiedades. Confiar tudo completamente em Deus, as nossas necessidades físicas, o nosso alimento, tudo isso deve ser entregue nas mãos de Deus. É o que o Senhor nos ensina no capítulo 6 de Mateus. Mas se eu vou pegar só um dos exemplos que ele dá, diante de diversos exemplos que ele dá naquele capítulo, e eu oriento, claro, eu indico você que, se você não lembra bem o que diz Mateus 6, leia todo esse capítulo com muito cuidado. Estamos usando alguns desses versos nos últimos domingos, né? Na verdade, nem faço isso de forma intencional, mas eu tenho sempre me recorrido a este capítulo aqui pela riqueza que ele tem em mostrar como devemos confiar em Deus. Vamos ler só os versos 28 a 30. Mateus capítulo 6, versículos 28 a 30. Quando Jesus diz o seguinte aos seus discípulos, diz então a nós também: E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Então ele fala o comer, ele fala de vestir, e agora ele está falando do vestir. Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir? Por que estáis solícitos? Por que está com essa preocupação tão grande? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E Jesus disse, olha, vem cá, olha para aquela plantinha ali. Veja aquele lírio, veja como ele é bonito. Mas veja que ele não trabalha. Ele não se preocupa em sair para conseguir o mantimento da sua família. Ele não se preocupa em trabalhar, em se esforçar. Não. Ele não tem nem habilidade com as mãos para produzir a sua própria roupa. É o que Jesus disse, né? Eles nem trabalham, nem fiam. Eles nem trabalham para conseguir o dinheiro e nem fazem com suas próprias mãos. Nem mãos têm. Aí continua no versículo 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um qualquer deles. Salomão foi um grande rei em Israel. Aquele rei que pediu sabedoria a Deus e Deus deu sabedoria e deu muito mais do que sabedoria a ele. E com a sua sabedoria que Deus deu, ele conseguiu várias outras coisas e conseguiu ser um grande rei, rei poderoso, com grandes posses. Ele tinha muito, ele podia muitas coisas. E aí Jesus está dizendo que nem mesmo Salomão se vestia como esse lírio do campo. Eles não trabalham, eles não fiam, mas nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, no melhor do seu momento, ele podia se vestir como esses lírios. Continua no versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Então Jesus coloca para que nós possamos compreender quem é Deus.
e o cuidado que Deus tem para nós. Deus não só é poderoso, Deus não só tem todo o poder no céu e na terra, mas Ele também é amoroso, Ele é cuidadoso, Ele cuida de nós também. Então esse poder está à nossa disposição. Então por que Salomão ia confiar em toda a sua glória? Se com toda a sua glória ele não podia se vestir como um simples lírio do campo? E por que nós vamos confiar na nossa própria glória? Naquilo que somos, naquilo que temos, naquilo que construímos, naquilo que alcançamos, em todo o nosso preparo, se nós temos Deus para cuidar de nós. E Jesus ainda faz um desafio, versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós? Então veja que Deus tem cuidado. Deus tem cuidado de você e quer trabalhar por você. Continuando, além de sabermos que Deus tem cuidado de nós, Deus já mostrou o cuidado que Ele tem por nós. Nós não precisamos jogar toda a nossa esperança, toda a nossa fé em algo que poderá acontecer no futuro. Mas Deus já tem demonstrado que toda essa sua força, esse seu poder, junto com esse seu amor, esse seu cuidado, já foram demonstrados a nós no passado. Jesus, certa vez, questionou bastante os seus discípulos porque eles não conseguiam perceber isso. Eles não conseguiam que o Deus que fez no passado uma obra grandiosa por nós, pode fazer no presente e pode fazer no futuro também. Vamos ler em Marcos capítulo 8, por favor? Marcos 8, os versos 17 até o 21. Marcos 8, 17 a 21. Não vou ler todo o contexto, mas somente a parte que nos interessa aqui na história. Se você tem interesse, leia todo o contexto para você saber sobre o que Jesus está falando aqui com aqueles discípulos. Mas versículo 17, Marcos 8, 17 a 21, diz: Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Jesus tinha falado para eles para se livrarem, se apartarem, tomarem cuidado do fermento dos fariseus. Aí eles não entenderam que Jesus está falando da doutrina dos fariseus, né? Eles estavam preocupados porque eles não tinham trazido pão. E eles disseram: ele sabe que a gente não trouxe pão e está preocupado, e agora está falando de fermento, está falando de pão, porque a gente não trouxe pão. Aí eles estavam ali, né, falando, cochichando, preocupados com a situação, e Jesus chega: por que vocês estão entre vocês falando isso? Por que vocês estão preocupados dessa forma com esse assunto? É quando eles: não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Quando nós não estamos confiando em Deus, nós estamos com o nosso coração endurecido. Verso 18: tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais. Jesus está apelando aqui não simplesmente para a sua fé. Sua fé está bem claro, mas para coisas físicas. Vocês têm olhos, vocês têm ouvidos, vocês têm mente e não conseguem ver, não conseguem ouvir, nem conseguem lembrar. Então Jesus não está falando nem de fé, Jesus não está falando nem de espiritualidade para eles. Jesus está falando de coisas reais que aconteceu perante eles. Aí Jesus continua dizendo, versículo 19: quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E eles responderam: 12. Então eles lembravam, né? E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram: 7. E aí Jesus continua dizendo, e ele lhes disse: como não entendeis ainda? Por que eu estaria preocupado se vocês trouxeram ou não pão? Eu sou aquele que vocês viram distribuindo pão para 5.000. Vocês lembram? Lembramos. Vocês lembram quanto sobrou
somente daqueles 5 pãezinhos? Foram 12 cestos. Pois bem, e daquela outra vez, vocês não lembram não? Eu parti 7 pães para 4.000. Vocês lembram o que deu e ainda sobrou? Sobrou 7 cestos cheios. Jesus disse, e como vocês ainda não lembram? Como vocês não conseguem entender? Precisa que eu explique mais? Precisa que eu desenhe para vocês entenderem? Muita gente tem colocado uma fé, uma esperança em Deus, em algo, uma possibilidade remota que Deus vai cuidar. Não, Deus já fez, Deus já cuidou, Deus já nos entregou tudo o que precisamos no passado e é exatamente o mesmo Deus. Jesus Cristo é aquele Deus que criou os céus e a terra. Jesus Cristo é aquele Salvador que nos deu a vida eterna, nos livrando do pecado, nos livrando da morte, nos livrando do inferno. Jesus é o mesmo que deu os pães para aquelas multidões e é o mesmo que fez tantas coisas boas para nós. Agora comece a lembrar. Quantas vezes Deus tem livrado a sua vida? Quantas vezes Deus tem cuidado de você? Quantas vezes Deus tem proporcionado na sua vida um cuidado, um amor, um zelo que você não sabe nem descrever. E quantas vezes você nem sabe do perigo que você tinha e mesmo assim Deus cuidou de você. Você nem conhece, nós nem sabemos. Quando, por exemplo, tinha algo para acontecer e Deus nos livrou, a gente nem sabe. Porque não aconteceu. E outras tantas vezes que Deus nos livrou claramente, nós presenciamos, nós percebemos isso. Então por que vamos confiar nos cavalos e nos carros? Se nós temos Deus Todo-Poderoso, que é amoroso também e que já deu provas do seu cuidado por nós. Nós devemos confiar em Deus e não nas coisas que estão em nós. Agora tem outra questão, como eu disse, nós lemos o texto de Salmos e também o texto de Provérbios. Deus nos quer crentes, aqueles que creem. Quando Jesus chegou para Tomé, disse, Tomé, seja crente, não seja incrédulo não. E uma referência para que todos nós devemos também sermos crentes, devemos crer completamente em Deus. Mas essa fé que nós temos em Deus não nos torna negligentes. Deus não quer um povo negligente. Deus não quer um povo despreparado. Vamos ler novamente Provérbios 21:31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O fato de sabermos que a vitória vem do Senhor não quer dizer que não devemos preparar o cavalo. O cavalo prepara-se sim para a batalha. Mas nós sabemos que, apesar de nós termos tudo, a vitória vem de Deus. Ou seja, lembra que nós falamos do preparo, da força, da inteligência? Precisamos preparar tudo isso em nós. Esse é o nosso cavalo, que precisa estar preparado. Então não é porque nós confiamos em Deus que nós somos negligentes. Não, Deus vai me livrar, Deus vai cuidar, Deus vai abençoar. Deus quer também a obediência da nossa parte. E Ele tem diversas instruções de como devemos nos preparar. Preparar para todo e qualquer tipo de batalha. Você já se sentiu inútil em alguma situação? Eu já me senti inútil. Vou descrever uma das situações aqui. Poderia falar de várias. Mas uma vez que uma pobre senhora me pediu uma referência de um versículo. E ela queria que eu falasse o versículo para ela e explicasse aquele versículo. E eu não sabia a referência. Antes não tinha um celular fácil que eu poderia digitar aqui a palavra e rapidamente o versículo chegava, né? Se tivesse era muito fácil, eu não tinha essa possibilidade. Eu estava sem a minha Bíblia e não tinha como eu voltar àquela casa, diante da situação. E eu lembro com muita tristeza isso, como eu me senti inútil naquele momento. A minha função, que eu deveria saber, era conhecer alguns versículos para mostrar àquela mulher e pregar o evangelho para ela. E eu não fiz. E sabe por que isso me tocou tanto, me choca tanto até hoje? Isso aconteceu há mais de 20 anos atrás. Porque pouco tempo depois, pouco tempo mesmo, aquela senhora faleceu. E eu não tive mais oportunidade de conversar com ela, de pregar sobre o evangelho para aquela mulher. E por isso que eu digo, eu me senti muito inútil.
e me sinto até hoje, porque eu não estava preparado para a batalha. A nossa batalha é constante. Nós devemos estar com o nosso cavalo preparado, meus irmãos. Uma vez eu conversei com um irmão e falando sobre o preparo para a pregação, e ele chegou para mim e disse: irmão, eu não vou me preparar não, porque isso aí é contra a fé. Eu tenho que confiar em Deus, no Espírito Santo que habita em mim, e na hora o Espírito Santo vai me revelar o que eu posso, o que eu tenho a dizer. Isso não é bíblico, eu vou logo dizendo. Isso que esse irmão disse não é bíblico. Isso não é confiança, não é fé, não é. Isso é desrespeito com a palavra de Deus. Isso é negligência com a palavra de Deus. E isso é não fazer o que é mandado. Deus nos manda nos preparar. Então não é porque confiamos em Deus que nós não vamos preparar o cavalo. Devemos preparar o cavalo, mas não confiando no cavalo, mas confiando em Deus, que nos deu o cavalo, que nos deu a armadura para colocarmos em cima do cavalo, que nos deu as armas para prepararmos aquele cavalo, que nos deu a ração para deixarmos aquele cavalo em pé, pronto para a batalha. Então, Deus que nos dá tudo isso, é nele que devemos confiar. Então vamos para a batalha, sabemos que vamos ganhar, ganhamos, chegamos vitoriosos, cantamos vitórias, sabendo que não foi o nosso cavalo, não foi o nosso preparo, não foi a nossa força, não foi a nossa inteligência, não foi a nossa capacidade, mas foi Deus, que muitas vezes utiliza essas coisas, mas é sempre Ele que nos dá a vitória, meus amados. Não é o nosso cavalo, não é o que nós temos, mas é o Senhor. Eu vi recentemente fizeram uma adaptação de uma historinha bem conhecida, né? E eu já falei dessa historinha aqui na igreja já algumas vezes até, mas fizeram adaptação para esse momento, né? Diz que um homem morreu por conta do vírus, né? Do coronavírus. E ele chegou para Deus revoltado: o senhor não me protegeu desse vírus? Deus: é claro que eu protegi. E eu dei à sua disposição álcool em gel, eu dei à sua disposição, ao seu alcance, máscara, o distanciamento das pessoas, então deixei tudo preparado para lhe proteger. Mas você não quis. Então confiar em Deus não é ser negligente. Confiar em Deus é preparar o cavalo e ir para a batalha, mas sabendo que é Deus quem vai dar a vitória. É confiando em Deus que dá a vitória. E quando a vitória for conseguida, nunca, em momento nenhum, elevar o nosso coração como se nós tivéssemos conseguido alcançar essa vitória por nós próprios, mas sabendo que foi Deus que nos deu. Meus irmãos, eu vou repetir os dois versículos iniciais. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E Provérbios 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Nós temos muitas batalhas em nossas vidas. Eu sei que às vezes, hoje em dia principalmente, a gente foca apenas uma coisa, né? Mas isso é só uma das nossas batalhas. Temos várias outras batalhas. E nós temos muitas ferramentas para lutar nessa batalha, contra esses nossos inimigos. Mas nós não podemos confiar nunca nessas ferramentas, nessas nossas armas. Devemos utilizá-las, devemos prepará-las, mas não confiando nelas. Que não sejamos com sentimento de inutilidade, nem sejamos de forma nenhuma negligentes naquilo que podemos fazer, mas também de jeito nenhum confiando em nós mesmos, na nossa força, no nosso poder ou naquilo que está ao nosso alcance. Devemos confiar cada vez mais no Senhor, meus amados, em tudo na nossa vida, seja a coisa mais simples ou a mais complicada. O mesmo Deus que criou o planeta inteiro, que criou todos os outros planetas, toda a Via Láctea, todo o universo, é o mesmo Deus que criou o átomo, a molécula. Então, Ele sabe todas as coisas, Ele tem o mesmo cuidado por tudo. Então, independente do seu problema, da sua batalha, se é grande ou se é pequena, o cuidado de Deus é o mesmo. E Ele está pronto para lhe ajudar, para dar a você as ferramentas necessárias para Ele vencer a batalha para você. Então se coloque completamente nas mãos de Deus. E nunca esquecendo que você tem uma batalha espiritual.
Se você é crente em Cristo Jesus, você tem uma grande batalha espiritual. E a nossa arma é a palavra de Deus. É a nossa espada. Utilize-se dela. Esteja pronto, que ela esteja na sua boca, no seu coração, na sua mente, sempre que você precisar. E através dela, Deus vai lhe dar muitas vitórias na sua vida, meus irmãos. Que Deus nos abençoe grandemente e nos faça cada vez mais confiar nele, completamente nele. Não em nós, não naquilo que está ao nosso alcance, nem não em outras pessoas, mas única e exclusivamente em Deus, nosso Senhor, que é poderoso e tem cuidado de nós. E já demonstrou isso muitas vezes. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós entregamos em Tuas mãos todos os nossos problemas, todas as nossas batalhas, Senhor. Sabemos que não podemos fazer nada sem o Senhor. E por isso confiamos que o Senhor pode nos ajudar. Mas, Senhor, não nos deixa sermos negligentes no que podemos fazer e no que precisamos fazer. Nos ajuda a entendermos o que está ao nosso alcance e seguirmos para alcançar cada vez mais ferramentas para batalharmos na Tua batalha e conseguirmos, Senhor, a vitória que o Senhor dá nas nossas mãos. Abençoa a todos nós, seja qual for o nosso problema, a nossa batalha, na nossa vida, em todos que estão nos vendo nesse momento, todos que estão acompanhando. Que o Senhor esteja atendendo de acordo com a Tua vontade. Abençoa esta igreja, Senhor, que continue firme e sempre crescendo em espírito para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus, pedimos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Boa noite. Quarta-feira, estamos de volta com o nosso culto de oração, 7h30. Todos podem mandar seus pedidos, viu? E a gente faz aqui nossos pedidos e também realiza o nosso culto na quarta-feira. Próximo domingo, temos Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã e às 7 da noite mais um culto. Eu quero contar com todos e com a bênção de Deus estaremos juntos mais uma vez. Deus abençoe, grande abraço, até a próxima.